Boa noite, queridos. Hoje a nossa aula de beneficiamento de superfície, lavagens e tingimentos. A aula de hoje é super importante. É o que acontece com o tecido depois que ele sai da tecelagem, depois que ele é tecido e chega até a gente. Os tecidos que chegam para nós, eles todos passam por esse tipo de beneficiamento de superfície. De alguma forma, eles passam por esse beneficiamento. Quais são os tratamentos que ele recebe? É para ornamentação e dentre eles podemos destacar tingimentos, lavagens, estamparias, bordados e aplicações. Quais são os tipos de tingimento? O tingimento visual é tão antigo, é um beneficiamento visual tão antigo quanto a história da humanidade. Na época das cavernas, eles já tingiam pelos de animais, já tingiam tecidos. No Egito, nós temos os papiros que já recebiam pigmento de corantes. E o processo de tingimento, ele era artesanal, com base vegetal e cor da natureza. Com o passar dos anos, foi adicionado de produtos químicos. E põe produto químico nisso, né? Somente quem era de família real podia usar cores, enquanto os plebeus usavam tons terrosos, porque era muito caro você conseguir aquele determinado pigmento. Por isso que fala que quem tinha manto de linho púrpura, tá até na Bíblia, né? Que eram as pessoas mais nobres, os reis. Na indústria têxtil atual, a tinturagem tem por objetivo dar cor integral ao tecido. Depois desse procedimento, é necessário várias lavagens para tirar o excesso de pigmento e resíduos químicos. Aí começa o excesso de uso de água na indústria têxtil, na hora do tingimento do tecido. O tingimento artesanal feito pelo movimento hippie acelerou o processo de técnicas e cores na década de 70. Técnicas como tie-dye e batik eram as mais usadas. Então, o pessoal da indústria têxtil começou a observar que os hippies, eles começaram a usar roupas muito coloridas, muito psicodélicas, e eles começaram a investigar e perceber a necessidade dessa demanda. Como sempre, que a gente já está cansado de saber, a moda também vem das ruas. Então, foi o movimento hippie que acelerou o processo de tinturaria, de tingimento e de estamparia em tecidos. Curiosidades. Na década de 50, a costureira Elsa Schiaparelli, pela proximidade com artistas plásticos, descobriu no ateliê de um deles um pigmento rosa, que deu origem ao rosa choque. Vocês fazem ideia que até a década de 50 não existia muitas cores? Vocês conseguem imaginar isso, que hoje a gente não vive sem cor? Lavagem. O jeans foi eleito o material têxtil mais democrático na década de 50, com James Dean. Mas foi a partir da década de 70, com festivais de música e Woodstock, com as lavagens dos hippies voltando, que eu acabei de falar, que a indústria têxtil se atentou para as cores e lavagens psicodélicas. Então aqui são vários nomes, eu vou falar um por um. Blasted, que é a lavagem com alvejantes. Destroyed, química corrosiva. Dust wash, lavagem em tecido estonado, já em peça pronta. Estonado, lavagem com pedra vulcânica. Fire wash, lavagem realizada em jeans escuro que o corante produz tom vermelho. Gold wash, lavagem realizada em jeans estonado com sobretinta caqui. Light wash, used, alvejante químico para clarear e desgastar a peça. Medium distressed, lavagem realizada em jeans escuro com amaciante e é lixado depois. Mud wash, lavagem realizada em jeans escuro com sobretinta verde, produzindo camuflado. Overdye, múltiplos corantes dando efeito de sujeira.
pré-washed, lavagem realizada com enzimas amaciantes ou silicone, não altera a coloração. Sabe aquele cheiro maravilhoso de jeans novo? É daí. Second hand, lavagem realizada com pedras que dão efeito de peça usada em brechó. Snow wash, respingos aleatórios corrosivos produzindo efeito de neve. Soft rigid, lavagem realizada em tecido virgem, produzido um pequeno amaciamento. Estamparia, tratamento que o tecido recebe para adornar com desenhos diversificados através da mistura de corantes. Sublimação é feita em tecidos com base de poliéster, transferida através de papel. Estampa digital, impressão direta no tecido. Silkscreen, feito com tela, com aplicação de tinta na tela com desenho revelado, que é o que tem na faculdade. Estampa corrida é a largura do tecido, é o tecido inteiro, e a estampa localizada é uma estampa localizada num determinado lugar da peça. Normalmente a localizada é feita com sublimação ou silk, porque é só naquele lugar. Bordados são feitas à mão ou à máquina. Bordado de assis, black work, técnica de bargelo, estilo Berlim, bordado fio puxado, vazado richelieu, bordado multimelic, casa de abelha e patchwork. Eu não vou falar o significado porque vocês vão ter como tarefa de casa pesquisar os tipos de bordado. Mas cada bordado é de origem de uma região. Por exemplo, Berlim de Berlim, Assis de Assis na Itália. Black work vem da Catarina de Aragão. Berlim de Berlim. Enfim, eu quero que vocês pesquisem depois. E o patchwork também é um tipo de bordado. Porque tem aquele bordado patchwork que você aplica a peça e borda em volta. E tem o patchwork costurado que a gente conhece, que entra em aplicação. Aplicação de pedraria, lantejola e aplicação de tecidos. E atividade, pesquisar tipos de bordados e padronagens de xadrez. Para a próxima aula, para vocês terem uma ideia, padronagem de xadrez. O tartan é aquele xadrez vermelho normalmente, que os grunges usavam na década de 90. O argyle é aquele xadrez que é um losango. O príncipe de Gales é uma padronagem de xadrez que usou muito ano passado. Então, só para dar um gostinho para vocês. Aí tem pé de poulet, tem pied de coque, tem escama de peixe, tem vários tipos, o xadrez Vick, que é aquele tipo toalha de mesa. Eu quero que vocês pesquisem e que vocês se interajam, que se adaptem aos nomes, porque esse tipo de nomenclatura a gente carrega para o resto da vida, que vocês consigam assimilar essas nomenclaturas. É isso, para a próxima aula, essa é a nossa bibliografia. E os vídeos que eu passei, tem alguns vídeos a mais, para depois quem quiser dar uma olhada. É isso, muito obrigada e boa noite!